Olá, amigo e amiga, canal Samuca Esportes está no ar a partir de agora. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos falar de Santos Futebol Clube nesse dia de hoje com algumas polêmicas aí. Santos que já agendou um amistoso para o meio de semana, Santos e Palmeiras, quem pode mais chora menos. E vamos falar também o plano B do Santos para o ataque. E tudo e muito mais. Antes, se inscreva no canal, já ativa o sino, você não perde no conteúdo. Se gostar, dá o like, ajuda no engajamento do canal e também no final do vídeo dê o hype, se possível, ok? Então bora lá, turminha. Vamos começar falando desse vídeo aí com a polêmica do dia, né? Que foi o adiamento do jogo entre Santos e Palmeiras, que estava marcado para esse final de semana. E devido à participação do Palmeiras lá no Copa do Mundo de Clubes, o jogo foi adiado. A gente vai falar sobre isso primeiro, depois eu quero dar a minha opinião e vocês também. Vamos lá. Então é o seguinte, a CBF, né, acabou de notificar o Santos e definir que Santos e Palmeiras não será mais nesse final de semana. O clássico entre Santos e Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, não será disputado mais nesse fim de semana. A CBF tomou a decisão e comunicou ao Santos que o jogo nunca esteve oficialmente agendado, porque o Santos alega que o jogo estava agendado. A CBF diz que nunca oficialmente estava agendado, desde que a entidade divulgou a tabela detalhada da 13ª rodada. O embate estava com data e horário, entre aspas, a definir. As demais partidas foram divididas entre os dias 12, que é sábado, 13, que é domingo, e 14, que é a próxima segunda-feira. O Peixe havia o entendimento que, com a eliminação do Palmeiras do Mundial de Clubes, o clássico poderia ocorrer já nesse final de semana, normalmente, na Vila Belmiro. Do outro lado, o Clube Alviverde, que já retornou ao Brasil, aguardava uma posição da CBF e apoiava a ideia de disputar o clássico posteriormente. Sendo assim, o Alvinegro Praiano ganha mais alguns dias de preparação para a retomada do Brasileiro. O time deve voltar a campo só no próximo dia 16, na outra quarta-feira, diante do Flamengo, na Vila, às 8 horas da noite de Brasília, pela 14ª rodada da Série A. O Palmeiras, por sua vez, vai jogar no mesmo dia, na outra quarta, às 19 horas, em casa. Em casa, olha o detalhe, em casa contra o Mirassol no Allianz Parque. A nova data entre Santos e Palmeiras será marcada posteriormente com a concordância de ambos os clubes. Então vamos lá. Santos e Palmeiras adiado. O Palmeiras disputou o Mundial. Tá, o Palmeiras disputou o Mundial, só que caiu fora, né? E o Palmeiras já voltou ao Brasil. E o Palmeiras teria praticamente uma semana toda para descansar, dar folga de alguns dias para os jogadores, né? E depois se preparar aí na quinta, na sexta-feira, por exemplo, para jogar contra o Santos no final de semana. Aí o Palmeiras, então, entende que o time está cansado, a viagem, desgaste, etc., e pede a CBF para ser mudado o jogo. O Santos não gostou e gostaria que o jogo acontecesse na data que, segundo o Santos, estava combinado. Porém, gente, vamos lá, quem sai perdendo e quem sai ganhando? Primeira coisa, logicamente que o Santos sai perdendo. Por quê? Simples, o Palmeiras foi desclassificado do Mundial de Clubes, a torcida do Palmeiras está chateada, o time está chateado, com a moral baixa, entendeu? Os jogadores do Palmeiras estão, entre aspas, mais cansados, sim. Outra coisa, o Santos acabou sendo prejudicado, porque o time vem treinando, o Santos não tem nada a ver se o Palmeiras caiu fora ou não, tá? O Santos iria pegar esse Palmeiras mais baleado, mais cansado, um Palmeiras que está sendo cobrado pela torcida, o treinador do Palmeiras está sendo cobrado pela torcida do Palmeiras, tem uma pressão, o Palmeiras teria que mostrar serviço, por isso estaria pressionado a vencer o jogo, e isso causaria mais tranquilidade para o Santos. O Palmeiras ia jogar fora de casa, o Santos ia jogar em casa. Então, quer dizer, o Santos sai perdendo, logicamente. O prejudicado foi o Santos. Para o Palmeiras, tudo certo. Vai descansar a semana toda, né, nessa folga para os jogadores, volta na segunda-feira, né, os jogadores se apresentam para jogar na quarta contra o Mirassol em casa às 7 horas da noite. Enquanto o Santos também vai pegar o Flamengo em casa, sim, mas o Santos tem esse jogo prejudicado, na minha opinião,
porque o Santos ia pegar esse Palmeiras dessa forma. Pressionado, debilitado por causa da eliminação do Mundial, a torcida chateada, o treinador desgostoso. Então, quer dizer, o Santos saiu perdendo mais uma vez. Agora, isso não é novidade para nós santistas. Primeiro, o Santos, desde 1912, quando foi fundado, o Santos nunca teve força política nos bastidores. A CBF, da Federação Paulista de Futebol, que aliás é palmeirense, a gente sabe. Então, o Santos nunca teve força política. Nunca teve. Então, essa é a grande realidade. Então, para nós sabemos que uma queda de braço com o Palmeiras, haja visto, as duas últimas finais de Copa São Paulo que o Santos disputou, as duas o Santos teve que ser obrigado a aceitar os 2 jogos na casa do Palmeiras, no Allianz, com torcida única. Se fosse o São Paulo ou o Corinthians, jamais aceitariam. O Santos aceitou e perdeu as duas para o Palmeiras. Outra lembrança para refrescar a memória do santista e também do palmeirense. Copa do Brasil. Quando chegou Palmeiras e Santos na final, o Santos estava voando. O Santos ia atropelar o Palmeiras na final. O Palmeiras sabia disso e o Santos também. Porque o time do Santos era um timaço. E o Santos estava no auge, jogando um futebol espetacular. Naquela semana, o Santos ia detonar o Palmeiras e ia ser campeão. O Palmeiras, sabendo disso, pediu para ser o jogo para uma nova data, alegando que o Santos poderia recuperar seus jogadores e o Palmeiras o dele. Resumindo, o Palmeiras recuperou o Marcos Assunção na época, que era o melhor jogador do time batedor de falta, né? E eu não lembro o outro jogador que o Palmeiras recuperou. E resumindo, o Palmeiras descansou aquela semana, recuperou seus 2 melhores jogadores. O Santos perdeu o embalo e o Santos perdeu o título por causa do seu modesto Roma Júnior, presidente frouxo, que aceitou aquilo lá. Então o Santos perdeu um título de mão beijada para o Palmeiras, que foi a Copa do Brasil. Então a gente já sabe que o Santos, nos bastidores, ele é fraco. Ele nunca, ao longo da sua história, conseguiu se impor pelo seu tamanho, pela sua história. O Santos sempre foi o patinho feio nessas decisões. Então pode envolver Palmeiras, pode envolver Flamengo, pode envolver Corinthians, São Paulo, Vasco. O Santos sempre ele vai ter que aceitar aquilo que a Federação Paulista de Futebol acatar e a CBF também. Então não tem nada de novidade para nós. Cabe a nós, como santista, ficar chateado, o clube está chateado, o presidente está chateado, só que ele não tem força para disputar a queda de braço com a Leila Pereira, o Palmeiras, a Federação Paulista, que é palmeirense, e a CBF. Então, quem pode mais chora menos, e Zé Fini, o Santos não adianta reclamar, porque não tem força para nos bastidores para bater de frente. Então, vamos ter que aceitar, ficar quietinho e jogar contra o Flamengo na outra quarta-feira, e depois a data que foi escolhida pela CBF, o Santos vai enfrentar o Palmeiras. E pronto, acabou. Quanto a isso, não adianta reclamar, é que a gente sabe que é assim, beleza? Então, o Santos, para não perder o embalo, vai fazer esse amistoso, tá? Na quarta-feira, contra a Desportiva. Esse jogo vai ser no Espírito Santo, em Vitória. E o Santos pega e marca essa programação, digamos assim, com essa Vitória Cup, que deve atrair um grande público. O Santos eles vão colocar ingressos à venda, tal. E o Santos enfrenta a Desportiva Ferroviária, válido pela Vitória Cup 2025. O duelo será realizado às 9h30 no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. É um amistoso. O Santos vai preparar o time, então, para não perder o embalo, fazer um jogo aí, digamos assim, um pouquinho mais, digamos assim, um treinamento forte, né? Para o jogo oficial contra o Flamengo na outra quarta-feira. Tá? A logística já foi montada, o Santos já está tudo certo com a organização do evento e vai viajar para o Espírito Santo para fazer esse jogo, então. Tá? O jogo vai ter transmissão possivelmente do Sport TV ou da Cazé TV. Eles ainda estão definindo. Então o Santos vai ter aí o jogo televisionado, tá? E, cara, fazer o quê? O Santos vai fazer esse amistoso para tentar aí manter o time, digamos assim, pegar um ritmo de jogo para enfrentar o Flamengo. Mas, de qualquer forma, para não ficar parado, vale a pena, mas tem a viagem, tem o desgaste. Mas para quem vai jogar só na outra quarta-feira, eu acho que para não perder tudo, digamos assim, o Santos acerta o amistoso, porque estava contando com esse jogo contra o Palmeiras e no fim não vai acontecer, beleza?
E para finalizar, eu queria falar sobre algumas negociações do Santos no mercado da bola. A primeira delas, o Mike. Acho que é por isso também que o Santos não quer bater de frente com a federação e com o Palmeiras, porque o Santos está interessado em 2 jogadores do Palmeiras, né? O Mike, lateral direito, e o Rafael Veiga, que é muito mais difícil porque o Santos tem concorrência e o Rafael Veiga recebe um salário muito alto no Palmeiras. Então, acho muito pouco provável que ele vá aceitar ou o Santos vai conseguir fazer uma proposta que acabe seduzindo o clube e o Palmeiras que vai querer um dinheiro, né? Agora o Mike, o Santos então esperava o Palmeiras voltar para avançar na negociação. Porém, o Palmeiras já disse que não vai liberar o Mike sem uma compensação financeira. Até aceita fazer o negócio, mas desde que o Santos pague pelo Mike. Então não vai sair nada de graça. Então, se o Santos quiser contratar o Mike, vai ter que fazer uma proposta boa para o Palmeiras financeiramente para que ele possa liberar o jogador. Tá? E também, logicamente, um contrato que seduza o atleta. Beleza? E para finalizar, o Brian Rodrigues, a situação continua a mesma, não mudou nada. O Santos fez a proposta lá, mas o América não respondeu e também não evoluiu. E aí o Santos tem um plano B para tentar contratar um atacante, sabendo que o Brian Rodrigues lá do América é muito difícil, tá? Então o Santos tem um plano B para tentar contratar um jogador. E quem que é esse plano B do Santos? É o Ravi Pueba, que é aquele jogador que o Santos já tentou, né, acertar a contratação dele e não deu certo, tá? Perdão. E o Santos tenta novamente colocar ele como um plano B, esse jogador, tá? Eu vou falar para vocês que é um jogador que, assim, ninguém conhece, tá? Falando a verdade para vocês mesmo. Ninguém conhece o jogador, mas é um jogador que o Santos tem interesse, tá? Ele joga no Espanhol, lá o time é o Espanhol da Espanha, né? E é um ponta esquerda, tá? Ele é um ponta esquerda e ele é um jogador que tem 27 anos. Só que tem um problema, o contrato dele vai até junho de 2030, é um contrato longo, tá? Então o Santos tentaria esse jogador por empréstimo, porque o nosso querido espanhol está pedindo aí mais de 8 milhões para liberar esse jogador. Então se o Santos acha que tem que investir no Brian Rodrigues e já é um jogador caro, o Ravi Puado, né? Não é Pueba, eu falei Ravi Puado, é um jogador também que é caro, né? Então eu não sei qual que é a possibilidade que o Santos vai tentar trazer além de seu empréstimo. Talvez dessa forma que o Santos fez, né? Com o Soteldo. Tentar trazer o jogador e aí compra uma porcentagem do passe, e aí o time dele fica com outra porcentagem, uma futura venda, etc. Ou um empréstimo com opção de compra já, né? Mas então o Santos tenta aí o Ravi Puado para ser esse jogador para o lugar do nosso querido Brian Rodrigues, que a negociação tá parada, né? Porque um jogador caro e o América também quer dinheiro. Então é aquele negócio, o Santos está tentando jogadores que até são interessantes, mas o valor é alto. Então para você conseguir contratar um jogador desse, se você não colocar dinheiro na parada um pouco, aí fica difícil você arrancar do clube que o atleta pertence. Então vamos aguardar para ver se o Santos consegue avançar na negociação pelo Ravi Puado, já que a do Brian Rodrigues deu uma paralisada, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, a gente volta com muito mais de Santos aqui no canal. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima e eu fui!